paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um vídeo aqui da série Dias Melhores Virão. E o tema de hoje, o bem triunfa. Estamos lendo o livro Dias Melhores Virão, é esse livro que traz o título dessa série, Dias Melhores Virão. Os conselhos da Palavra de Deus, reflexões para você enfrentar, como você pode enfrentar os piores dias da sua vida. Eu sou Felipe Soares e desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com você durante todo esse vídeo e a partir desse vídeo, em nome de Jesus. Se ainda não é inscrito no canal Voz para Deus, inscreva-se aqui e envie esse vídeo para alguém que também está passando, talvez por uma situação muito difícil, talvez pelos piores dias da sua vida. E o tema desse vídeo, o bem triunfa. E uma pergunta que eu destaquei aqui do livro que Marcos Lucado fez, que é bem interessante. E talvez você já fez essa pergunta. É possível que algo mal pudesse acabar por ser usado para o bem? E na verdade, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para trás, para o começo do próprio mal. Então, lá na frente, a gente vê que Lúcifer não estava satisfeito aqui em prestar adoração a Deus. Ele queria, na realidade, ocupar o trono de Deus, estar no lugar de Deus. E Ezequiel fala sobre isso. Ezequiel capítulo 28, verso 12 ao 15, está escrito o seguinte: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. E a gente vê que um anjo mais poderoso do que qualquer humano, ele mais belo do que qualquer criatura, porém era mais tolo que qualquer ser que já tenha existido. E o motivo para tudo isso, a razão para tudo isso, era o orgulho. E mais na frente, Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, dá uma descrição sobre como aconteceu a queda de Lúcifer, né? Ele fala: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. E um trecho que eu destaquei aqui também do livro: uma vez que tentou ser como Deus, Satanás se afastou de Deus e passou a história toda tentando convencer a nós a fazer o mesmo, a se afastar, a viver distante de Deus. E Satanás é tão egocêntrico agora do que antes. Nós vivemos dias difíceis e esse egocentrismo, esse eu alimentado pelo ego, pelo orgulho, faz muitas vezes nós nos afastarmos de Deus. Mais na frente, a gente vê que também Satanás, ele é tão limitado hoje, agora, como era naquele tempo. E todos os anjos são inferiores a Deus. É importante a gente ter ciência disso, que Deus é maior que tudo, Ele é o Altíssimo, e Deus conhece tudo. Ele não só conhece, e Satanás só conhece o que Deus revela. Aqui, o que a gente está destacando, Marcos Lucado faz uma comparação entre o poder de Deus, que é ilimitado, e o poder de Satanás, de Lúcifer, que é limitado, que é só o poder que Deus permite a ele. Então, Deus está em todos os lugares. Eles só podem estar em um único lugar. Deus é todo poderoso. Os anjos
só são poderosos até onde Deus lhe permite ser. Todos os anjos, incluindo Satanás, são inferiores a Deus. Satanás ainda é um servo de Deus, e talvez isso pode te abalar. E lá na frente, o trecho que eu destaquei, ele não quer ser, não pretende ser, não gostaria de nada menos do que construir seu próprio reino, mas ele não pode. Toda vez que tenta promover sua causa, ele acaba por promover a causa de Deus. Então, a gente vê que realmente o mal só vai até onde Deus permite. E com o propósito, e cumprindo o propósito de Deus, não a causa de Satanás. Então não se amedronte diante da situação que você está vivendo, aí talvez triste, angustiado com essa situação, pensando que foi derrotado pelo maligno. Você perdeu, talvez numa batalha, mas isso somente é uma escola para você aprender e voltar os seus olhos a Deus, que é todo-poderoso, que é maior que qualquer desastre. Sempre que o pior desastre, talvez você está vivendo o pior desastre, saiba que Deus, Ele ainda tem controle sobre isso, Ele pode te levantar, você tem chance. Deus nos dá muitas chances e Ele está te dando essa chance através desse vídeo hoje. Então não se preocupe não fique amedrontado, não pense que você perdeu para Satanás, porque você caiu de novo, porque você fracassou de novo, e talvez você está vivendo as consequências do seu passado. Deus te dá uma chance hoje, e essa chance que Ele te dá é com todo amor. Então aceite esse amor e o poder de Deus, que pode tudo vencer. Mais à frente, eu destaquei aqui que você pode estar certo de que Satanás preferir que você não ouvisse o que estou a dizer. Satanás não quer que você ouça isso, porque realmente aí você passa a olhar ele com outros olhos, porque muitas vezes nós colocamos Satanás acima de Deus, colocamos Satanás acima de todas as coisas da nossa vida, acima de Deus, acima da nossa fé, acima da nossa confiança. E por isso que muitas vezes nós parecemos ficar num ciclo patinando da vida, ou regredindo ou regressando. Mas não, Deus te chama para avançar com o poder dele, confiando no poder dele. E por mais que há mal na sua vida hoje, Deus vai usar isso tudo para o bem, para te fazer avançar, para subir para um próximo nível, para mais próximo dele. Ele preferiria que você nunca ouvisse as palavras de João. Aquele que está em você, ou seja, o Espírito de Deus, é maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo. Você pode ler isso na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Talvez você pode perguntar, mas como que Deus usa Satanás para fazer a obra do céu? Deus usa Satanás primeiro para aperfeiçoar os fiéis. Tem um momento que a gente lê que Paulo começou a se fazer elogios, né? Deus, que amava a Paulo e odiava o orgulho, protege Paulo contra o pecado. Ele usou Satanás para isso. E talvez você já ouviu aquele trecho da Bíblia, uma passagem que fala que Paulo tinha espinho na carne. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Não é falado aqui na Bíblia qual é a natureza desse espinho, ou o propósito desse espinho na carne, mas a gente acredita que é manter Paulo humilde, baseado no que o próprio Paulo escreveu aqui nesse trecho. A origem desse mal, desse espinho, é um mensageiro de Satanás. O mensageiro poderia ter sido uma dor, um problema, uma pessoa que fosse um tormento, né? E nos versículos 8 e 9, mais para adiante, ainda no capítulo 12, versículos 8 e 9, Paulo escreve: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse:
Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Satanás e suas forças foram simplesmente ferramentas nas mãos de Deus para fortalecer o seu servo. Segunda coisa, Deus usa o diabo também para despertar os que dormem. Lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 diz: no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Observe isso. Há momentos em que o coração fica tão duro e os ouvidos tão insensíveis que Deus nos leva a sofrer as consequências de nossas escolhas. Talvez você está vivendo isso. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, está escrito: entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, isso que a gente vê, esse amor santo de Deus, esse amor puro, que também usa algumas coisas, usa até mesmo o mal para afastar nós desse endurecimento, dessa frieza espiritual, de estar talvez em uma vida e um caminho caminhando distante de Deus. A propósito, será que isso não ajuda a explicar o mal desenfreado que existe no mundo? Se Deus nos permite sofrer as consequências do nosso pecado e o mundo está cheio de pecadores, então o mundo será repleto de pecados. Deus gosta de ver a angústia e os vícios de seus filhos? Não, mais que um pai gosta de disciplinar um filho, mas o amor santo muitas vezes faz escolhas difíceis. Terceiro ponto, Deus usa o mal para ensinar a igreja. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Mais uma vez, observe aqui quem está no controle. Mesmo tendo um plano para peneirar Pedro, para talvez fazê-lo fraquejar, Deus está no controle. Satanás tinha um plano, ele teve que antes obter a permissão. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, explicou Jesus. E esta é a prova. Mateus 28, 18. Então, aqui Paulo escreve de novo, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Que lindo isso, né? Então fique com essa palavra hoje. Tenho certeza que esse mal, esse momento difícil que você está vivendo vai servir para te fortalecer. É tudo um propósito de Deus. A gente entende aqui para que você venha se aproximar de Deus, para que você venha vencer, para que você venha ser aperfeiçoado. Talvez pelo mal na sua vida. Mas saiba que Deus, Ele está no controle e não vai deixar você perecer. Tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, envie esse vídeo para alguém, para também essa pessoa ser edificada, entender um pouco mais da palavra de Deus, do propósito de Deus nos piores dias da sua vida, que ela tenha esperança que dias melhores virão. Deus te abençoe.